A informação que chega para a gente nessa segunda-feira, a informação que acabou virando pauta da redação das principais redações do país aí, a Polícia Federal faz buscas e apreensão no endereço residencial de Carlos Bolsonaro e nos escritórios ligados a ele. O que essa informação, a princípio, quer dizer? A Polícia Federal ela precisa encontrar provas que definam e que respondam perguntas, e acho que a principal pergunta que está sendo feita agora pela Polícia Federal é por que Carlos Bolsonaro interferiu na ABIN, ou se interferiu, por que interferiu, e interferindo, porque especificamente alguns casos ele decidiu interferir. A gente está falando aí, de forma muito objetiva, muito direta, do caso Marielle Franco, que a ABIN monitorou a promotora do caso lá no Rio de Janeiro. Então, por que a ABIN decidiu investigar um membro do Ministério Público responsável por uma investigação da morte de uma vereadora, já que se Carlos não tem nenhuma ligação com isso, por que isso está acontecendo? As buscas e apreensões acontecem em Brasília e Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro acontecem na Barra da Tijuca, no condomínio Vivendas da Barra, que é onde mora, o endereço dele ainda é lá, Jair Bolsonaro. Foi a grande sede, o grande quartel-general de Jair Bolsonaro, inclusive na posse, a primeira reunião dele com os ministros, Moro, Paulo Guedes, foi tudo lá. As pessoas foram naquele condomínio na Barra da Tijuca. O Rony Lessa, depois que executa Marielle Anderson, ele vai até esse condomínio, porque ele também morava nesse condomínio, sendo ele vizinho de Bolsonaro. A gente já falou sobre a delação de Rony Lessa, como a Polícia Federal ficou enfurecida com uma delação que foi só cortina de fumaça. Ele dizer que foi o Brazão, na verdade não foi, e ele acaba tirando o olhar exatamente nesse momento, que me parece que Carlos Bolsonaro já sabia que a PF poderia dar busca e apreensão na casa dele. Me aparece o Rony Lessa 2 semanas antes falando que não, foi o Brazão. O Brazão, óbvio, vai negar. O Bolsonaro, Jair, disse que dormiu aliviado. Eu também não entendi por que ele tem que dormir aliviado se ele não tem culpa de nada. Ele poderia estar dormindo aliviado de antes, né? Se ele não fez nada, ele poderia estar aliviado de antes. Pelo menos vai para uma terapia, tira a culpa na terapia, já que não fez nada. Mas ele decidiu dormir aliviado depois que o Brazão foi acusado. Mas a Polícia Federal não entendeu muito bem, não recebeu muito bem essa denúncia do Rony Lessa. E o que acontece é que Carlos Bolsonaro tem um histórico maior envolvido nesse caso aí que o próprio Brazão. Ele, inclusive, e o Flávio. Sempre falo isso. Carlos Bolsonaro e Flávio Bolsonaro são duas pessoas centrais na investigação da morte de Marielle Franco. Nessa manhã agora, a Polícia Federal bateu na casa de Carlos e nos endereços, e lá ela vai buscar equipamentos, celulares e tal, e provas que possam mostrar o rastreio do Carlos Bolsonaro dentro da ABIN. Lembrando que o Alexandre Ramagem, que foi diretor da Polícia Federal indicado pelo pai do Carlos Bolsonaro, estava até semana passada com um computador ligado à ABIN. Ficam aqui as questões mas o Carlos Bolsonaro já deve ter acabado com as provas. O Flávio, o Carlos, o Bolsonaro, esse pessoal tem uma rede muito grande e já acabou com as provas se ele teve envolvimento com a morte de Marielle. Então, a questão é essa, mas também não é essa. Obviamente, no crime, a gente sabe que quanto mais crimes a gente pratica, mais gente a gente tem que pagar para assumir o BO com a gente. Isso é uma coisa muito comum no crime, né? Seja o bucha, seja a estrutura que você tem que pagar para não deixar rastros. Os rastros não somem sozinhos. Você tem que dar um jeito de ir limpando esses rastros, e cada limpada que você dá, você morre no dinheiro. É claro que esse tributo que Bolsonaro deve pagar, se cometeu algum crime, se justifica pela quantidade de pessoas que devem ter envolvidas nas práticas de crime com ele. E deve ser por isso também que Bolsonaro está sempre mexendo em dinheiro vivo e sempre fazendo Pix, recolhendo milhões de Pix, para deixar guardado, sabe-se lá, para um momento de maior emergência,
como, por exemplo, limpar os rastros do crime dele ou de algum filho, que na verdade seria para ele também, porque qualquer um dos Bolsonaro, de Renan, passando por Michele, chegando ao próprio, qualquer um dos Bolsonaro hoje, se for formalmente comprovado que ele teve envolvimento com qualquer crime, qualquer um deles, é praticamente o fim da vida política desse clã, né? E eu acho que existem muitas pessoas por trás disso também querendo que isso aconteça. Mas a gente vai falar sobre isso mais para os assinantes. Se você é assinante, desse ponto que a gente está debatendo aqui em diante, a gente vai gravar para os assinantes. Mas se você não é assinante, eu recomendo que você assine a gente. Existem várias formas de assinar. No Instagram tá lá, assinaturas, você pode assinar. Se você não conseguir assinar por lá, apoia.se/coluna de terça, você também vai receber o resto desse vídeo, o resto do conteúdo. E lembrando que a gente está em semana de arrecadação para manutenção do nosso trabalho, nossos jornalistas. Se você quiser apoiar a gente, pix, colunadeterça@gmail.com, tá aqui. Valeu, gente. Bom dia.